Saudamos aos irmãos e irmãs neste domingo com o desejo imenso de que a graça e a bênção de Deus seja na vida de todos, amigos, seus familiares, seus queridos. Nosso momento da palavra pastoral desse domingo é mais uma vez a oportunidade de a gente celebrar a vida, estar em comunhão, mesmo nesse tempo de pandemia, nós, através do meio virtual, nos encontrarmos, trazermos uma mensagem, pensarmos um pouquinho sobre a bênção e a graça de Deus sobre nossas vidas. Igreja Metodista em Gramado situa-se ali na Avenida Borges de Medeiros, centro de Gramado. O nosso templo tem estado fechado por causa da pandemia, por causa das orientações municipais, estaduais, mas através do meio virtual estamos realizando, e aqui tenho que citar o apoio do nosso irmão Gilberto Beus, a realização dos nossos cultos dominicais através de uma palavra pastoral. Estive com os irmãos nesse tempo em que o pastor titular, pastor Arthur Fula, esteve em licença médica, licença saúde, e louvamos a Deus pela sua recuperação. E no próximo domingo, já comunico aos irmãos que o pastor Arthur Fula já estará nas atividades normais da igreja. Então, queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida da sua família e pela volta às atividades aqui na Igreja Metodista em Gramado. Da minha parte, sou grato a Deus, à igreja, que me oportunizou de estar com os irmãos neste tempo aqui, mesmo desta forma virtual, mas louvando e bendizendo pela amizade, pelo carinho, pelo respeito e pelo amor que construímos ao longo desses anos. Muito obrigado, irmãos e irmãs, que a graça e a bênção de Deus seja com todos e vamos curtir, vamos participar deste momento da nossa celebração, deste nosso culto com a palavra pastoral deste domingo. Nós imediatamente vamos ouvir um hino de louvor, um hino na presença de Deus. Vamos então ouvir e participar desse momento de adoração e louvor. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai cercando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo
nosso querido irmão, pastor, colega Edmir Antunes, hoje está exercendo o pastorado no trabalho da Pastoral Universitária em São Bernardo do Campo, e com a colaboração desse nosso colega, vou convidar os irmãos a ouvir uma pequena reflexão sobre o texto de Mateus, capítulo número 5, versículos 13 e 14, onde Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E o pastor Edmir nos traz uma colaboração para a nossa reflexão neste momento. Vamos ouvir o pastor Edmir e logo depois vamos acompanhar um outro hino tocado pela irmã Lúcia. Vamos então ouvir a reflexão do nosso querido pastor Edmir Antunes. Olá, que a paz e o bem sejam sobre você. O meu nome é Edmir Antunes e eu lhe convido a refletir um pouco. Uma das orientações de Jesus àquelas pessoas que o seguiam e desenvolviam sua espiritualidade era a de ser sal da terra. Uma noção sobre terra é que se tratava da criação de Deus, e por ser dele, Ele a dá aos seres humanos para a administrarem, construírem família, escreverem a sua história, repartirem-na para que todas as pessoas tenham nela um lugar para viver e trabalhar. E é nessa terra que as discípulas e discípulos de Jesus devem atuar salgando-a. No mundo antigo, o sal era considerado um artigo de primeira necessidade para a vida humana. Uma função que ele possuía era o de temperar. Se utilizado com equilíbrio, além do gosto salgado, o sal permitia com que os alimentos tivessem os seus sabores ressaltados. Outro uso comum do sal na época era o de purificar a água. Num ambiente em que era escassa a água para consumo, tanto a sua armazenagem quanto a sua purificação eram imprescindíveis. A água era e é fonte de vida para os seres vivos. Quando Jesus dá a entender que as suas seguidoras e seguidores devem partilhar o sal com os habitantes da terra, ele traz uma imagem muito comum daquele tempo, ou seja, o ato de vizinhas e vizinhos repartirem os alimentos. Isso era um sinal de lealdade entre as pessoas. Somente reparte alimentos quem deseja que a outra ou o outro seja beneficiado. Cabe então à comunidade de discípulas e discípulos ser temperadora, purificadora e comprometida com o bem-estar do mundo em fidelidade aos propósitos de Deus. Em outras palavras, ensina que quem anda com ele semeia a lealdade por onde quer que vá. Esta lealdade, tal como o sal, vai se misturando na vida das pessoas e a existência ganha um bom gosto, um belo sabor. E aqui, de forma alguma, Jesus está orientando as suas seguidoras e seguidores a dominarem as pessoas, a imporem sua cosmovisão, a adentrarem as instâncias de poder para empreenderem uma espécie de teocracia ou exercerem outras ações coercitivas. A espiritualidade de Cristo é um desafio a rejeitar a lógica do domínio. Antes, convida a todas e todos a agirem em nome do amor, da paz, da justiça, da graça, da tolerância, do companheirismo e do bem comum. Se alguém deseja lucrar, manipular, impor e dominar pessoas em nome de uma perspectiva cristã, está na contramão do que Jesus ensinou
e praticou. Cabe às amigas e amigos de Cristo salgarem a terra, isto é, realçar aquilo que há de bom, valorizar e preservar a vida, partilhar e demonstrar com a existência que todas as pessoas ganham quando a cooperação dá o tom. Assim, as exclusões, disparidades e outras maldades perdem lugar. Se você então acha que deve, vivencie o ato de salgar a terra a partir da vida de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é um forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, minhas provações e angústias toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, fortaleza minha ele é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que tenho toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se eu fiel e obediente aqui viver. Muralha tem de fogo que me protegerá, desde agora até ao dia em que eu morrer. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, onde a morte e a dor jamais penetrarão. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, as tribulações que
dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Neste momento, irmãos e irmãs, nós voltamos o nosso olhar para o texto bíblico de Mateus, capítulo número 5, versículo 13 e versículo 14. Logo depois que Jesus compartilha o Sermão do Monte, e aqui nós vamos então só fazer uma lembrança, que é o sermão onde Jesus usa aquela expressão bem-aventurado, te lembra? Bem-aventurados os humildes, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos. Enfim, é um sermão maravilhoso. Logo depois de Jesus ter compartilhado, ensinado o sermão do monte, as bem-aventuranças, o texto de Mateus e também os outros textos de Marcos e no Evangelho de Lucas trazem para nós uma afirmação que Jesus faz e é categórica, muito forte, onde ele se aproxima dos discípulos. Agora a multidão tinha sido despedida, agora a multidão foi para suas casas, suas cidades, e na intimidade Jesus conversa com os seus discípulos e diz assim: vós sois o sal da terra. E no versículo 14 repete dizendo agora: vós sois a luz do mundo. Quando nós vamos pensar um pouquinho nesta afirmação de Jesus lá para os seus discípulos, traz para nós a oportunidade de refletirmos e de pensarmos sobre o momento atual, a nossa vida. O que interessa é agora, a nossa existência. E a mensagem bíblica, a mensagem de Jesus é tão viva que ela, lá de quase 2000 anos atrás, ela vem agora e ela se faz viva e pertinente. Quando observamos o que para Jesus e para aquelas pessoas do passado significava o sal significava preservar e dar gosto para os alimentos. Interessante, preservar e dar gosto aos alimentos. E ser luz, naquele tempo, imagine, tempo que não havia luz elétrica, havia luz de lâmpadas, de lamparina, luz, e aqui a luz, na reflexão de Jesus, a luz ajuda a ver o que está ao seu redor. Interessante que ser sal e ser luz, a mensagem é tão viva que chega para nós cristãos, nós igreja, nos dias atuais. E quando nós estamos bombardeados pelas ideologias relativistas, onde as palavras talvez, as palavras destino, enfim, aconteceu por um acaso, esse relativismo que mesmo no popular vai chegar nas academias e chegar nos pensamentos mais altos dos cientistas e abordar a questão da relatividade. Ser sal é estar realmente contra o relativismo, contra o por acaso,
contra o talvez e contra a falácia. Olha, isso aqui foi vontade do destino. Ser sal da terra é ser realmente forte na convicção da fé, na convicção do amor e da presença da vida em Jesus Cristo. Nossa fé como cristãos, e quando proclamamos e testemunhamos isso para os outros, nós vamos dar gosto e sentido na vida. Quando por um acaso chega em nós um amigo, um fato, e a gente acaba concordando, talvez isso aqui por um acaso, nós acabamos caindo no relativismo. Mas quando nós afirmamos, não, esta não era a vontade de Deus. Isso aqui realmente foi e aconteceu por decisão, por opção, por vontade e por ação do homem, da razão, enfim. Ou podemos também dizer, não, esta é a vontade de Deus. Ele nos ama, nos cuida e está conosco. Afirmamos a nossa fé. Afirmamos categoricamente que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está conosco, nos abençoa, e não é por um acaso. Tem um texto conhecido de nós cristãos, onde o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há relativismo. Ser sal da terra é preservar e dar gosto à vida, sem relatividade, mas com convicção do amor de Deus. E interessante, quando olhamos para o texto, vós sois luz do mundo, existe uma diferença entre brilhar e iluminar. Brilhar parece que está ligado ao egoísmo, às vaidades, ao eu, à pessoa. Eu faço isso, eu faço aquilo, Deus age através de mim, Deus faz isso, Deus faz aquilo, quando eu oro, quando eu intercedo, quando eu mando, quando eu autorizo. E iluminar. Iluminar é olhar o outro, e que realmente quando Deus nos usa para amar, para perdoar, para admoestar, para ensinar, nós estamos sendo luz do mundo que ilumina o outro. Amado irmão, amada irmã, nesta pequenina reflexão, desta oportunidade, nós somos amados de Deus. Jesus chega para nós na intimidade do discipulado. Agora a multidão foi toda embora. E aí onde você está, aqui onde eu estou, através da Sagrada Escritura, Deus nos diz, vós sois luz do mundo, vós sois sal da terra, vocês foram chamados e convidados por mim para dar gosto à vida. Muitas vezes, dar gosto à vida é estar ao lado de alguém, é partilhar uma ideia, é transmitir o bem, é perdoar, é ter paciência em nome do amor de Deus. Tudo isto no mundo, tudo isto com os amigos, tudo isto na família, tudo isto na nossa realidade. Não só lá dentro da igreja, no momento do culto ou no momento do emocional, mas na realidade nossa, Jesus nos diz, vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo da mesa. Nós não podemos deixar que o sal fique insípido. Nós realmente precisamos, no nosso dia a dia, como diz o texto bíblico, estarmos vivos, fortes e com fé. Deus lhe abençoe. Deus nos abençoe nesse tempo tão difícil, para que a gente brilhe, mas com a graça e a bondade de Deus. Então, que a gente ilumine e que a gente dê gosto e preserve a vida sendo sal. Deus nos abençoe. Obrigado por esse tempo, meu Deus. E agora, finalizando, quero te convidar a orar e encerrarmos esse momento.
Querido Deus amado, obrigado pela semana, obrigado pela vida, obrigado pela família. Te louvamos pela vida, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que Tu nos concede de sermos sal e luz no mundo. Que realmente nossas vaidades fiquem de lado e que realmente o honrar e glorificar o Teu nome seja o princípio que norteie nossa caminhada. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias nesse tempo de pandemia. Oramos por aqueles que estão desempregados, angustiados. Oramos por aqueles que estão doentes, enfermos e principalmente a enfermidade psicológica, a emocional, aquela que somatizando dá dores no corpo e dá angústias e traz temor, doenças. Querido Deus, livra-nos, dá-nos a Tua paz nesse tempo e que realmente agora, com a vinda do pastor titular, pastor Arthur Fula, as atividades da igreja, enfim, tudo esteja na normalidade. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.